Todos acharam? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. É culto de missão, igreja. Tem gente que é assim. A vida. Tem gente que é assim. Assim diz a palavra do Senhor. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Amém? Pode se assentar, glorificando e exaltando aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Igreja do Senhor, sabemos que aqui é o Senhor Jesus falando com Ananias. Sabemos que Jesus, ele é o maior missionário da Bíblia Sagrada. Sabemos que Jesus, ele veio com uma missão de salvar almas, dando a vida dele pela humanidade. A gente vai ver o Evangelho de Mateus, ele falando sobre a trajetória de Jesus. A gente vai ver o evangelista, ele falando no capítulo 2, aleluia, sobre o nascimento, a perseguição que Jesus passou assim que nasceu. O inimigo da vossa alma, ele já sabia que ia vir um para pisar na cabeça da serpente e na cabeça do escorpião. Ele já sabia, aleluia, que o filho, aleluia, do rei estava vindo para abrir acesso, aleluia, à humanidade, para poder ter, aleluia, salvação. A gente vai ver o evangelista Mateus, ele falando sobre a vinda de Jesus através de uma mulher chamada Maria. Ela foi agraciada, uma mulher pura, uma mulher virgem. Foi daí aonde Jesus, aleluia, ele surgiu através dessa mulher. A gente vai ver no capítulo 3 de Mateus, Jesus, ele sendo batizado. A gente vai ver no capítulo 4 de Mateus, Jesus, ele sendo levado pelo Espírito de Deus para o deserto. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Ele ali naquele lugar, ele foi preparado, teve estrutura para poder cumprir com a missão dele na terra. A gente vai ver que Jesus, depois que ele passa pelo jejum de 40 dias e 40 noites, ele não teve, aleluia, logo vitória. A gente vai ver que ele teve, foi uma tentação. A gente vai ver, aleluia, que o inimigo, ele veio tentando tirar Jesus do propósito, tentando tirar Jesus da posição, mas só que era no deserto, aleluia, que Jesus estava na posição certa. A gente vai ver que depois que Jesus ele passa pelo deserto, no capítulo 5, Jesus, aleluia, ele começa o sermão nas montanhas. Ele ali separa 12 discípulos. E ali ele vai instruir aqueles discípulos, igreja. Estou vendo que lá atrás tem jovem. Estou vendo, aleluia, que Deus, ele está nessa noite preparando a nova geração, levantando a nova geração, porque quanto mais, aleluia, o exército de Deus crescer, mais é falência com o adversário. A gente vai ver que Jesus separa 12 discípulos e ali ele vai instruir, dando sermão. Capítulo 6, ele ensina, aleluia, como jejuar, como orar, como não andar ansiosos, com nada, aleluia, nessa terra. Não precisamos ficar preocupados com o que comer, com o que vestir, com o que calçar, porque quem alimenta a gente, quem cuida da gente é o nosso Jesus Cristo. A gente vai ver no capítulo 7, Jesus ele ensinando o
os dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. Esse caminho estreito, igreja, poucos querem entrar por ele, mas é esse caminho que vai nos conduzir para a vida eterna. Esse caminho estreito é um caminho, aleluia, apertado. É um caminho, aleluia, que nós temos que renunciar o nosso eu. Temos que renunciar a nossa vontade para viver a vontade de Cristo. Mas muitos querem a porta larga. Querem, aleluia, entrar por esse caminho que é mais fácil. Mas só que a gente vai ver que aquele homem que Deus escolheu para ser o homem mais sábio da Bíblia Sagrada, que é Salomão, ele diz assim: tem caminhos que parecem ser bom, mas o final dele é de morte. Eu vou repetir para a igreja pegar. Eu vou repetir para esses jovens que estão lá atrás pegar. Tem caminho que parece ser bom, mas o final é de morte. Sem Jesus é morte. Sem Cristo é morte. Sem, aleluia, o Espírito Santo é morte. Mas com Cristo, aleluia, é vida. Com a presença do Senhor é vida, igreja. Oh, glória. É melhor estar no caminho estreito. É melhor estar no caminho, aleluia, bem apertadinho. É melhor, aleluia, estar renunciando a nossa vontade para viver a vontade de Cristo. Porque lá no final tem uma coroa nos esperando. Tem uma coroa nos esperando. Como já foi dito aqui, através do evangelista Lucas, capítulo 9, versículo 23. Olha o que é que esse doutor Lucas ele fala. Se quiser vir após a mim, isso aqui, igreja, se quiser vir após a mim, isso aqui é o livre-arbítrio. Se quiser vir após a mim, aqui é um mandamento, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Igreja do Senhor, essa cruz ela é pessoal, é individual, mas é essa cruz que lá no final da caminhada nós vamos trocar pela coroa. Nós vamos trocar, aleluia, pela coroa. É essa cruz, aleluia, que se nós for até o final, perseverar até o final, aleluia, tem galardão nos esperando, aleluia. Vale a pena, aleluia. Vale a pena. Se eu soubesse, aleluia, que estar na presença do Senhor era tão bom, eu tinha vindo muito cedo, viu? Eu vim para a presença do Senhor com 22 anos. Hoje em dia eu tenho 38 anos. Perdi, aleluia, muito tempo lá fora. Fui escravizada na mão do adversário. O inimigo me levou para a bebida, me levou para a droga, me levou para a prostituição, me levou para o tráfico e eu quase morro, quase perco, aleluia, a salvação por causa desse engano. Mas para a glória de Deus, aleluia, o Senhor teve misericórdia de mim, tirou as escamas dos meus olhos e me trouxe para a presença dele, para que hoje eu estivesse aqui, aleluia, pregoando a palavra dele e dizendo para você: não segue esse caminho, que isso daí é ilusão. Ganhava muito dinheiro fácil, mas não tinha paz, não tinha, aleluia, alegria. E isso, aleluia, que o inimigo ele vem iludindo muitas vidas, querendo levar os jovens para ter fama, sucesso, ganhar dinheiro fácil. Mas só que tudo isso é um engano. Ele quer ganhar território, quer ganhar tempo. Para quê? Para que a gente venha se aprofundar no pecado, para que ele venha apresentar o pecado diante de Deus e dizer: tu não é justo, você não é justo, e você não diz que o salário do pecado é a morte. Aí ele começa a querer pedir a nossa alma.
Ele começa a querer pedir a nossa alma. Mas só que eu louvo a Deus, aleluia, que nessa noite o Senhor está trazendo vidas aqui. O Senhor está abrindo o entendimento de pessoas aqui. Não se aprofunda, aleluia, nesse caminho. É noite de você ter uma escolha, aleluia, definitiva. E a melhor escolha é Jesus de Nazaré. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor Jesus, ele prepara os 12 discípulos. Em Mateus 10, ele dá poder e autoridade para os 12 discípulos. E ele manda, aleluia, os 12 discípulos fazer a obra. Ele envia os 12 discípulos, aleluia, para fazer a obra. E ele diz: olha, vou enviar vocês. Vocês vão estar no meio de lobos. Não é o lobo no meio do discípulo, é o discípulo no meio dos lobos. Vocês vão estar no meio dos lobos, mas só que seja simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Seja simples como uma pomba. Você vai ver que uma pomba, aleluia, ela é pura. Mas seja, aleluia, prudente como uma serpente. Preste atenção como é uma serpente. Uma serpente, ela observa para depois dar o bote. Ela primeiro observa. E quem é levantado para fazer a obra, quem é missionário, quem gosta de fazer a obra, tem que prestar atenção, aleluia, aonde está entrando, como entrar, como sair. Tem que prestar atenção os campos, aleluia, porque tem campo que é minado. Mas vamos temer? Vamos não, sabe por quê? Porque o Senhor diz que Ele já deu autoridade, Ele já deu poder. E Ele diz, aleluia, lá em Lucas, aleluia, capítulo 10, Ele vai dizer: olha, eu dei autoridade a vocês. Os espíritos imundos vai ser sujeito a vocês. Jesus dizendo por discípulo: os espíritos imundos pode ser qualquer tipo de demônio, pode ser potestade, principado, príncipe das trevas, ordem espiritual da maldade no lugar celestial, pode ser o demônio menor que tiver até o maior. Eu estou dando autoridade a vocês. Eu estou dando autoridade a vocês. Eu estou dando autoridade a vocês. E eles vai ser sujeito a vocês. Olha a autoridade que Deus entregou para a igreja. Mas tem gente que nem sabe ainda o potencial que ela é, que ele é na mão de Deus. E o inimigo não quer que a gente descubra isso. Sabe por quê? Porque ele sabe que depois que nós descobrir, não tem aleluia mais para ele. Nós vamos entrar aonde Deus mandar. Nós vamos fazer o que Deus mandar. O importante é que o nome do Senhor seja glorificado. Se a igreja descobrisse que o inimigo ele tem mais medo, aleluia, de nós do que nós dele. O inimigo tem medo, aleluia, de uma pessoa, aleluia, cheia da presença de Deus. Por isso que ele tenta de todas as formas impedir da igreja jejuar, da igreja orar, da igreja renunciar, da igreja se preparar. Sabe por quê? Porque quando a igreja se enche, aleluia, aonde ela for, ele é desmascarado, ele é envergonhado, e vidas, aleluia, vão ser alcançadas. Mas eu creio que aqui é diferente. Eu creio que a igreja aqui, aleluia, está unida. Eu creio que a igreja aqui, aleluia, ela ora. Eu creio que a igreja aqui, ela renuncia. Eu creio que a igreja aqui, aleluia, é prudente, é cautelosa. Porque a gente vê, aleluia, pelos frutos aí, ó. E está de parabéns, que Deus abençoe esse ministério. Aí o Senhor diz assim, ó, pro discípulo: olha, os espíritos imundos estão sujeitos a vocês. Aí eles vêm mortos de alegre. Senhor, os espíritos imundos estão sujeitos a gente. Eu vou conjecturar aqui. A gente chegou perto de pessoas enfermas e as pessoas foram curadas. Essa é a autoridade que Deus deu à igreja. A gente chegou perto de pessoas endemoniadas e elas foram libertas. Esse é o poder da igreja. Senhor, a gente chegou perto de pessoas que estavam totalmente endemoniadas, enfermas, e os
aí eles chegaram muito alegre, os discípulos. Aí o Senhor vai dizer assim: olha, se alegrar não é só com isso não, viu? Mas se alegra mesmo, sabe com o quê? É com o nome escrito no céu. Eu vou repetir para a igreja pegar. Aleluia, Deus deu autoridade, Deus deu poder, mas não se alegra só com isso não, se alegra com o nome lá no livro da vida, porque é mais importante, aleluia, é o nome no livro da vida. E a gente vai ver, aleluia, que o Senhor, depois que prepara o discípulo, Mateus 10 é 12, Lucas 10 é 70, e vai multiplicando. O Senhor se entrega na cruz pela humanidade. O Senhor morre, aleluia, na sexta, ressuscita no domingo. Ele conclui, aleluia, o seu propósito. Ele conclui, aleluia, o seu chamado. Ele passa ainda 40 dias na terra. A Bíblia diz, aleluia, que ele prepara, aleluia, os escolhidos para ser cheio do Espírito Santo. Olha o que é que o Senhor fala lá em Atos: não saia de Jerusalém até que se revista de poder. Não saia de Jerusalém até que do alto se revista de poder. No capítulo 2 de Atos, aleluia, o Espírito desce. No capítulo 2, o Espírito Santo desce, o Consolador desce. Aquele, aleluia, que quando a igreja não tem força para orar, ele intercede. A gente não está só. A gente tem um intercessor. Aliás, é dois. É o Espírito Santo e Jesus que está à direita do Deus Pai. Jesus, ele sempre está ali dando oportunidade. Jesus está ali intercedendo. Eu posso conjecturar quando o espírito da morte, o adversário pede, aleluia, as vidas, ele mostra o Pai, aleluia, a marca na mão. Não, Senhor, dá mais uma oportunidade. Não, Senhor, dá mais uma chance. Não, Senhor, eu acredito que ele vai mudar. Eu acredito que ela vai mudar. Ele está à direita de Deus Pai. Ele também está intercedendo por nós, igreja. A Bíblia diz que no capítulo 2 o Espírito Santo desce. No capítulo 2, aleluia, eles são cheios do Espírito Santo. No capítulo 2, aleluia, Pedro, ele vai pregoar a palavra de Deus cheio de poder e autoridade. Ganha quase 3.000 almas para Jesus. No capítulo 3, aleluia, tinha um esmoléu na porta de um templo. A Bíblia vai dizer que esse esmoléu, aleluia, era coxo, era deficiente dentro do ventre da mãe dele. Mas só que o Senhor, ele preparou aquela hora, aquele momento, para o nome dele ser glorificado e exaltado. João e Pedro, ele diz dessa forma para aquele homem que estava pedindo esmola. Já tinha, aleluia, se acostumado com aquela vida. E o texto vai dizer que tinha pessoas que levavam ele para lá. Você acha que essa ajuda é verdadeira? Tem ajuda, aleluia, que quer prender você na mesmice. Tem ajuda, aleluia, que é transformada em bondade disfarçada. Tem ajuda, aleluia, que é só para te trancar, para você não evoluir e não crescer. Mas nessa noite, aleluia, levanta a tua mão que eu já quero profetizar. Eu profetizo em nome de Jesus toda bondade disfarçada, espíritos imundos, camuflados, bater e retirada da tua vida, do teu caminho, do teu ministério, da tua família, em nome de Jesus. Olha como é diferente uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ela quer sempre o melhor para nós. Pedro e João, ele olha para o coxo e diz assim, olha, ele estende a mão. Pedro e João olham e dizem assim, olha, fixa aqui teus olhos em mim. Olha para cá, dizendo para o coxo, para o esmoléu. Olha para cá.
Fixe seus olhos aqui em mim. Olha aqui para mim. Então é sinal que ele não estava olhando, aleluia, para eles. É sinal que ele estava olhando para onde? Para baixo. O inimigo quer que a gente, aleluia, olhe, aleluia, para baixo. Quer que a gente ande de cabeça baixa. Quer que a gente ande de cabisbaixo. Mas só que quando Pedro e João disse assim: olha aqui para nós. Quero te dizer que eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Em nome de Jesus de Nazaré. O aleluia levantou. Aquele coxo, aleluia, levantou. Deus restaurou a saúde dele. Sabe aonde foi que ele foi agradecer quando Deus fez o milagre? Foi logo para dentro do templo. Ele entra dentro do templo pulando. Sabe por quê? Porque eu vejo, aleluia, gratidão a Deus através, aleluia, desse coxo. Ele reconheceu a bondade que Deus fez. Igreja do Senhor, sabia que eu e você, nós aqui não merecia o sacrifício de Jesus lá na cruz? Você sabia, vocês jovens aí, ó, atrás, vocês sabiam que a gente, nós, ser humano, nós não merecia o sacrifício de Jesus lá na cruz, nós não merecia. Por isso que o Senhor, ele diz que a graça dele nos basta. O que é graça? É favor imerecido. O Senhor, ele fez uma promessa para Abraão. Ele prometeu para Abraão, aleluia, que por intermédio dele, aleluia, a humanidade ia se multiplicar. Por causa da palavra dele, aleluia, ele tem segurado. Por causa, aleluia, que ele prometeu que vinha pisar, ia nascer um para pisar na cabeça de serpente e escorpião, aleluia, ele segurou a palavra. Mas às vezes a gente é mal agradecido. Eu vou falar, Jesus. Às vezes a gente não agradece quando, aleluia, a gente se acorda de manhã. Às vezes a gente não agradece, aleluia, pelo livramento que a gente recebe, até mesmo aqueles que nós nem vê. Nós não agradecemos às vezes, aleluia, pelo pouquinho que Deus dá. É com o coração cheio de ganância, querendo muito. Às vezes a gente não agradece, aleluia, pelo calção, o alimento. Não agradece pela família que Deus deu a gente. Nós temos que ser gratos, porque o nosso Senhor, aleluia, ele merece. Às vezes tem pessoas que trocam o joelho para orar, só sabem mais é pedir. Agradecer, aleluia, que é bom, não agradece. O povo de Israel, toda a vida que eles estavam na desobediência, Deus entregava eles na mão dos inimigos. Aí quando ele estava sendo oprimido, estava sendo maltratado na mão do adversário, no instante eles clamavam a Deus. Aí quando Deus, aleluia, melhorava o negócio, aí ele se esquecia. Depois já estava fazendo tudo errado de novo. Aí Deus sempre poupando, tendo misericórdia. Por isso que eu estou dizendo, igreja, nós não merecemos, mas Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus, ele tem poupado a gente, tem guardado a gente, tem dado livramento a gente. E o melhor, tem morrido lá na cruz, para que eu e você hoje tivesse oportunidade, aleluia, para conhecer o verdadeiro caminho. E o verdadeiro caminho que ele está apresentando, aleluia, para nós, aleluia, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E fora dele, aleluia, não tem como entrar no céu. A palavra do Senhor vai dizer que no capítulo 4 começa a perseguição. Começaram a perseguir, aleluia, Atos 4, começaram a perseguir João, aleluia, Pedro. Por quê? Porque eles estavam pregando a palavra. Por quê? Porque eles estavam ganhando alma para o reino de Deus. A Bíblia vai dizer que no capítulo 4 e 5 essa perseguição começa, tentam prender ele. No capítulo, aleluia, 6 eles dão continuidade pregando a palavra. No capítulo 7 se levanta um, aleluia, em Atos. Atos 7 se levanta um, aleluia, para pregar com ousadia, cheio do Espírito Santo, que é Estevão. Estevão, aleluia, ele pregando a palavra.
A Bíblia vai dizer que as pessoas tampavam o ouvido, não queriam escutar a palavra. E ali ele vê o céu aberto, ele vê Deus, e ele vê, aleluia, Jesus à direita, aleluia, do Pai. Ele vê, igreja, quando ele fala, aleluia, essa visão começa a apedrejar. Começa a apedrejar Estevão, aleluia. Ele morre, aleluia, por causa do Senhor Jesus. Ele morre fazendo a obra, como já foi dito aqui, que tem muitos missionários arriscando a vida. A Bíblia diz que ele foi apedrejado, mas antes dele morrer, ele diz: Senhor, recebe o meu espírito, perdoa eles que ele não sabe o que faz. Às vezes nós somos ignorantes, quando nós não conhecemos a palavra, às vezes nós faz coisas erradas, mas depois que nós conhecemos a palavra de Deus, que Deus ele transforma a nossa mente, abre o nosso entendimento, a gente vai começar a entender, aleluia, que não existe coisa melhor do que estar na presença de Deus. Atos capítulo 8, aleluia. Capítulo 7, ele quando está morrendo, a capa, aleluia, cai perto de Saulo. Quando ele está morrendo, aleluia, a capa cai perto de Saulo. Capítulo 8, aleluia, Saulo perseguindo o povo de Deus. No capítulo 9, a Bíblia diz que Jesus se encontra com Saulo. Aleluia! Quando o Senhor marca o encontro com Saulo, ele estava o quê? Com carta, achando que tinha autoridade sobre o povo de Deus. Ele está com uma carta para perseguir o povo de Deus. Para quê? Para abraçar, beijar? Igreja que não é perseguida é uma igreja que está alinhada com o mundo. A igreja que ela não é perseguida é porque ela está, aleluia, alinhada com o adversário. Mas a igreja que é perseguida, o povo que é perseguido, aleluia, é porque está agradando o papai. É porque está agradando o papai. Por isso que essa igreja ela é muito pedrejada. Sabe por quê? Porque essa igreja aqui, aleluia, dá fruto. Essa igreja aqui dá fruto. Por isso que você é perseguido. É porque você dá fruto. A Bíblia diz que ele estava indo para o caminho de Damasco. Quando, aleluia, Jesus, através do resplendor de luz, ele para aquele homem. A mente daquele homem estava tão cauterizada que foi preciso Jesus descer. Eu quero deixar bastante claro que você, aleluia, que ora pelos seus familiares, você que ora, aleluia, pela sua família, tem um filho, alguém da família da dor de cabeça, se for preciso, aleluia, Jesus, ele descer, ele desce. Se for preciso, aleluia, Jesus, ele diz cautelizar a mente, quebrar o coração duro, aleluia, ele quebra. Só não perca a sua fé e a sua esperança, porque o Senhor, aleluia, ele ainda sabe como chamar a atenção, ele ainda sabe como marcar encontro. Glória a Jesus. É tão bom pregar a palavra de Deus quando já passou a hora. Veja, a Bíblia diz que quando Jesus ele desce através do resplendor de luz, a Bíblia diz que Saulo ele cai por terra. Quando ele cai, ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Você está entendendo, aleluia, o mistério? Você está entendendo, aleluia, por que tanta luta? Por que tanta, aleluia, perseguição? Jesus, ele diz assim, ó: por causa do meu nome, vocês vão ser odiados. Por causa do meu nome, vocês vão ser perseguidos. Então é melhor cingir o lombo e parar de ser crente menino. É melhor cingir o lombo e parar de estar querendo elogio. Você vai ser odiado. Mas não é pelos irmãos, não. É pelo adversário.
Mas só que mesmo assim eles vão avante, eles vão fazer a obra. Sabe por quê? Porque Deus chamou foi homens e mulheres corajosas. Os medrosos voltam. Os medrosos que volte. Aleluia. Cadê os 300? Levanta a mão os 300. Era 32.000. Sobrou só 300. E os 300, aleluia, é o suficiente para o nome do Senhor ser glorificado. Estou sentindo a graça de Deus aqui. Estou sentindo a graça de Deus descendo aqui. Tem pessoas que o Senhor, aleluia, está renovando. Tem pessoas que o Senhor está visitando nessa noite. É noite de cadeias, aleluia, ser quebrada. É noite, aleluia, de agrilhões ser quebrado. É noite, aleluia, de cadeado ser quebrado. É noite de salvação. Aí quando o Senhor diz isso para Saulo, Saulo, porque tu me persegue. Aí ele vai e diz, faz uma pergunta, quem és tu, Senhor? Olha, ele já conheceu o senhorio do Senhor. Quem és tu, Senhor? Não estou enxergando nada. Vai mexer com o povo de Deus, vai. Vai tentar contra o povo de Deus, vai. Vai tentar mexer com os ungidos de Deus, vai. Eu vou conjecturar. O Senhor, aleluia, olhando para ele, dizendo, quem és tu, Senhor? Aí Jesus se apresenta. Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Tá pensando que você não tem dono, né? Tá pensando, aleluia, que você é cão sem dono? Você tem um dono e esse dono é ciumento, meu querido, minha querida. Aí quando ele diz, eu sou Jesus, a quem tu persegue, é duro para ti recalcitrar contra os meus agrilhões? Sabe o que isso quer dizer? É duro para ti fugir do chamado que eu tenho na tua vida? É duro para ti tentar fugir da minha vista, fugir do que eu tenho para ti? Eu vou conjecturar, eu trouxe você nessa terra, aleluia. Não foi para você ser ferramenta na mão do diabo, não. Foi para você ser ferramenta e instrumento nas minhas mãos. E foi você que eu escolhi como a coluna forte, porque por intermédio de você, aleluia, vai trazer a sua família. Você vai trazer, aleluia, vizinhos, aleluia, que estão dando dor de cabeça. Vai ser você, aleluia, que eu vou usar para trazer almas para o meu reino. A palavra do Senhor diz que ele diz, Saulo, ele diz, depois que Jesus fala com ele, aí ele bem mansinho, porque Saulo em hebraico significa grande. Não conhecia Jesus, né? Se achava grandão, mas eu só conheço um, que é o grandão da Galileia, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aí ele vai e diz, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Ao Senhor, ele no chão, levanta e entra na cidade de Damasco. Não é agora não, porque na hora que eu quiser eu falo. Vai, entra, porque lá eu direi o que é que tem que fazer. Não é agora não, entra. E ele entra. Ele fica na cidade de Damasco. Ele jejuma 3 dias. Ele fica sem comer e sem beber. Eu estou falando, aleluia, de uma pessoa que não sabia quem era Jesus, que ainda não tinha tido um encontro com Jesus. Uma pessoa que tinha a visão tampada, a mente tampada, o coração endurecido, e Deus tratou. Deus, ele sabe como tratar. O Senhor, quando chama a atenção dele, ele fica o quê? Cego. Sabia que às vezes Deus, ele fere a carne para não perder a alma?
Sabia que às vezes Deus, ele toca na carne, tá aí, ó. A missionária Natália levou 25 tiros, meu Deus do céu. Mas está aqui na presença do Senhor. Se passa aqui, levou 25 tiros. E agora está aqui na presença do Senhor. Mas Deus soube, aleluia, como trazer ela. Mas só que não queira levar tiro não, Deus me livre. Venha logo, venha pelo amor. É porque ela endureceu o coração, viu? O Senhor toca na carne de Saulo, toca na visão dele, ele fica cego. A palavra do Senhor vai dizer que ele passa 3 dias sem comer e sem beber, de joelho orando. No instante ficou crente. No instante, aleluia, o temor e o tremor entrou no coração dele. A palavra do Senhor diz que o Senhor se revela para Ananias, que foi esse versículo que eu trouxe aqui. Eu vou encerrar, viu? Vou encerrar, aleluia. O Senhor se revela para Ananias em visão. Ananias vai lá na rua chamada direita, na casa de Judas. Lá tem um homem chamado Saulo de Tarso, e ele está orando. Eu acho linda a forma que Deus ele se revela. Está vendo como Deus ele não tem embaraço? Está vendo como Deus ele não embaraça? Olha o que é que o Senhor diz, ó. Vai lá na rua chamada direita, Ananias. Lá tem um homem chamado Saulo de Tarso. Ele está na casa de Judas. E ainda diz que ele está orando. Aí Ananias tremeu na base. Porque Ananias, eu vou conjecturar que tem crente que é assim, treme na base, morre de medo de pregar para pessoas. Eu não, ele ali, pistoleiro. Eu não, ela ali. Ela ali, vou nada, ela é valente demais. Eu pregar Jesus para ela? Vou não. Ele ali, se a pessoa olhar para tua cara feia, ele mata. Tem crente que é igual a nisso. Aí o Senhor diz assim, ó, vai. Vai, porque ele é para mim vaso escolhido. Ananias não queria ir não, viu? Ananias disse assim, Senhor, eu já ouvi falar acerca desse homem aí. Nem conhecia, só ouviu falar. Já estava tremendo, medroso. Todos que invocam o teu nome, ele quer matar. O Senhor quer que eu vá lá. Mas espera aí, Jesus já tinha se encontrado com ele, sim ou não? Então ele está falando, aleluia, do velho Saulo. Quando o Senhor manda Ananias ir, Ananias quer indagar com Deus. Aí o Senhor vai e diz, vai, porque ele é para mim vaso escolhido. Olha aí, ó, para você entender que você é vaso escolhido e que por intermédio de você, você vai levantar outras vidas. Olha o que é que o Senhor diz, ó. Foi esse versículo que foi frisado aqui nessa noite. E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Esse daí, ó, que estava na rota errada, estava na posição errada, estava no caminho errado, é esse aí que eu quero, porque eu vi nele coragem, eu vi nele, aleluia, coragem, e eu escolho as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, eu escolho as coisas fracas para confundir os fortes, eu escolho as coisas vis, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. É esse aí, aleluia, que vai, aleluia, levar o meu nome diante do gentio, diante dos filhos diante dos reis e diante dos filhos de Israel. Foi para isso, aleluia, que Deus nos chamou. Fica de pé em nome de Jesus. Ananias foi.
aqui, igreja. Ananias foi porque quando Deus ele manda, ele se responsabiliza. O que foi que eu disse no começo? Que Deus ele já derramou poder e autoridade. Nós temos poder e autoridade dado, aleluia, não é por homem não, é pelo céu. Você, aleluia, descubra hoje. Se descubra hoje quem você é em Deus. Você é uma bomba atômica para explodir o inferno. Você, aleluia, é uma atalaia na mão de Deus. Ananias foi. Quando ele, aleluia, estava indo, o Senhor também revela para Saulo. A Bíblia diz que ele estava o quê? Cego, sim ou não? Sim. Mas ele vê em visão Ananias entrando. Quando Ananias ele entra, ele diz dessa forma: irmão Saulo, aquele que teve um encontro contigo no caminho, aonde tu vinha, ele mandou eu vir aqui orar em posição de mão. Saulo ele estava cego, mas Saulo, aleluia, tinha preparado o espírito 3 dias sem comer e sem beber. A Bíblia diz que quando Ananias ele ora em posição de mão, Saulo, aleluia, volta a enxergar. As escamas que estavam nos olhos de Paulo caem por terra. As escamas que estavam nos olhos de Saulo caem por terra. O Senhor abre a visão dele. Nessa noite eu quero profetizar. Levanta a mão. Eu profetizo em nome de Jesus toda cegueira caindo por terra. Eu profetizo em nome de Jesus todas as escamas caindo por terra. Nessa noite recebe visão ampla, recebe visão de águia, recebe visão panorâmica, porque de longe, aleluia, quando o adversário estiver vindo, o Senhor já vai te dar visão. Você vai ter discernimento e você vai usar a autoridade que Deus te deu. E pelo caminho que ele está vindo, por 7 ele vai ter que voltar. Ele vai ter que entender que você, aleluia, tem uma mente, uma visão aberta. Saulo, aleluia, é restaurado da sua visão. Saulo é batizado e revestido do Espírito Santo. Nessa noite, aleluia, eu quero fazer um apelo. A palavra foi pregoada. Quero dizer para você que está afastado do Evangelho, você que ainda não confessou o nome de Jesus. A Bíblia vai dizer: tem caminhos que parecem ser bom, mas o final é de morte. O Senhor levantou esse homem chamado Saulo para fazer, aleluia, várias missões, abrir várias igrejas e ganhar várias almas. Ele era um vaso escolhido. E nessa noite você que está, aleluia, visitando aqui, que recebeu o convite para vir para o culto, você é um vaso escolhido. Nessa noite, aleluia, deixa Deus entrar no teu coração. Quem estiver afastado, vem para cá. Quem quiser renovar a aliança com o Senhor, vem para cá. O Senhor, aleluia, morreu lá na cruz do Calvário. Foi para você viver em novidade de vida. Foi para você, aleluia, ter uma vida não aqui, mas lá no céu. Não aqui, mas ter uma vida eterna. Vem para cá, você que quer se reconciliar. Você, aleluia, que quer, aleluia, entregar sua vida para Jesus. Pode louvar. Oh, glória a Jesus. Tem mais, vem. Tem mais vida. Tá aqui a primeira, tá aqui a segunda, cadê a terceira vida? Você que está aí atrás, aleluia, não perca essa oportunidade. Oh, glória a Jesus. Deus de maravilha. Jovens que estão, aleluia, aí atrás,